Quando eu era criança, não era a minha vida financeira. Quando eu estava com os meus pais, era a vida financeira deles. Qual foi o momento mais difícil da minha vida financeira com você? Eu acho que foi antes de eu começar a trabalhar, em que eu trabalhava como padeiro. Aquilo lá foi a fase mais difícil de uma coisa que o primo pobre fala. Eu nunca fui um pobre lascado, entende? Que é aquele lá que tá sempre afundado em dívida, que é aquele que não tem dinheiro pra nada. Eu nunca fui os meus pais, porque os meus pais eram o tipo de pobre lascado, que não tinha dinheiro pra pagar aluguel, se mudava de cidade, deixava de pagar o aluguel, fugia do dono da casa. E eu sou totalmente diferente dos meus pais, porque eles tinham fases difíceis na vida financeira. Mas eu acredito que, por que eu não tive? Porque eu aprendi com os meus pais. Eu via o quanto que eles erravam, o quanto que eles gastavam em coisa que não precisava, entende? E daí, eu não vou ser igual a eles. Eu já cresci com essa mentalidade. Eu cresci pensando assim, cara, eu não posso gastar mais do que eu ganho. Eu não posso deixar de honrar com meus compromissos, porque eu achava isso muito errado. Era tipo de madrugada, tipo 3 horas da madrugada. A gente arrumava as coisas na mala, a gente pegava lá nossas roupas, colocava dentro do lençol. A mãe fazia assim, sabe? Tinha os lençol. Ela deixava o lençol, jogava todas as roupas dela dentro do lençol e amarrava pra gente pegar e sair de madrugada. Essa pergunta que você acabou de responder, você acha que os problemas financeiros que sua família enfrentou te ensinaram algo? Com certeza. Por que você quer R$1 milhão, Gustavo? Eu quero R$1 milhão porque eu vivi numa vida em que o dinheiro fez muita falta. Os meus pais, não é que eles não tinham dinheiro, eles tinham dinheiro. Meu pai trabalhava e ele não ganhava mal, ele ganhava bem, né? O pai, ele era pedreiro, mas quando ele fazia uma casa, ele ganhava bem. Quando ele construía um murro, ele ganhava bem. A minha mãe também ajudava. E eles nunca tinham dinheiro. E vendo aquilo, eu pensava assim, isso quando eu era novo, quando eu era criança. Eu pensava, não, o que vocês estão fazendo? Tá tudo errado. Vocês têm que guardar dinheiro. Eu já tinha esse pensamento. Tu viu que isso aqui se encaixa bastante com o segundo vídeo? O tema aqui do segundo vídeo é o segundo passo, reduzir gastos. Porque não adianta você ter um salário de 10 mil se você gasta 11 mil. Se você gasta mais do que você ganha, você sempre vai ser um cara endividado. Você sempre vai estar lascado, você sempre vai ser um pobre. O Brasil é assim. O Brasil é assim. Então, o meu salário, e atualmente, né, o meu salário está em 5.200. Só que tem previsão para o ano de 2025 o meu salário diminuir. Mas vamos falar um pouco de 2024. Em 2024, todo o salário que eu ganhava, a gente gastava. A gente guardava, tipo, o quê? Dava para guardar uns R$1.000 por mês, a gente conseguiu guardar. Sim, tanto que o dinheiro que a gente guardou foi o dinheiro que a gente usou pro primeiro vídeo, né? Que a gente pagou nossas contas. Então a gente guardou dinheiro. Mas o que eu quero dizer é, olha os erros que a gente fez. Primeiro, eu sou muito viciado em refrigerante. A gente comprava Coca-Cola. O preço de uma Coca-Cola hoje tá, em média, R$10. E a gente comprava 3 Coca-Cola por semana. Ou às vezes mais. Mas eu tirei uma média ali, ó. Eu coloquei assim, 3 Coca-Cola por semana. Sim. Durante um mês, isso dá R$120. E isso a gente gastava lá em 2024, todo mês. R$120 com Coca-Cola. Outra coisa, a gente sempre comia pizza final de semana. Tô com preguiça de cozinhar de noite, porque a gente tem bastante preguiça. Vamos comprar uma pizza. A gente tem dinheiro. Vamos comprar? Vamos. Então a gente ia lá e comprava uma pizza. Se era uma pizza por semana, quanto que dá 60 vezes 4? R$240 só com pizza. E de vez em quando, assim, quinta-feira de noite ou quarta-feira de noite, que também tava com preguiça de fazer comida, daí a gente pedia uma porção. Uma vez por semana não, perdão. Uma vez por mês a gente comprava uma porção. Gastava mais R$80. Que mais? Quando eu ia trabalhar, eu ia sempre de carro. E eu gastava ali por mês R$400 de gasolina só para ir trabalhar. Só que Caparema é uma cidade pequena. Se eu pegasse a minha bicicleta e eu fosse trabalhar de bicicleta, eu conseguia chegar lá no mesmo tempo e eu não ia gastar com gasolina. Então eu poderia ter reduzido esse gasto, né? E eu não reduzi. Tem os problemas. Não tem como reduzir o gasto de gasolina ao zero. Porque eu tenho que levar meu filho para creche, às vezes está chovendo, às vezes está muito quente, então eu tenho que usar o carro por algumas situações. Então eu coloquei aqui, ó, se eu fosse reduzir o gasto com gasolina, eu conseguiria reduzir dos 400 por mês
para 300 por mês, ou até mais, né? Reduzir ele para 200 por mês. É possível? Sim, é possível. Tá. Se eu fosse pegar isso aqui, ó, 240 mais 120 mais 80 mais 300, faz na calculadora para mim, Polly. Quanto que deu? 740. 740 reais. Isso daqui era tudo que a gente gastava durante o mês e que a gente podia poupar. A gente podia cortar esses gastos. Faz agora 12 vezes 740. 8.880. Só que isso daqui é sem juros. Isso daqui, esses 8.880, é como se você estivesse pegando esse dinheiro, os 740, e deixando embaixo do colchão. Isso não gera juros. Se você tivesse pego esse dinheiro, 740 reais, e tivesse colocado em algum investimento, eu vou falar aqui do mais seguro possível, e aquele que a gente guarda o nosso dinheiro, que é o Tesouro Selic. Você consegue deixar esse teu dinheiro lá, e no final, você ia ganhar 9.953. Olha como você ganha mais. A diferença entre esse dinheiro aqui que você consegue deixando embaixo do colchão e esse dinheiro que você consegue deixando no Tesouro Selic é os juros que você ganha. E o teu dinheiro faz isso por você. O teu dinheiro ele começa a trabalhar por você. Ele te dá dinheiro de graça. Agora vamos falar de 2025. Porque a meta de chegar até 1 milhão começou em 2025. Então, ó, hoje é dia 4 de janeiro e a gente não comprou nenhuma quadra. Primeiro passo, quitar as dívidas. Já quitamos nossas dívidas? Já, no primeiro vídeo. Segundo passo, começar a poupar dinheiro. Tá, então vamos falar agora dos nossos gastos de 2025, de janeiro para frente. Só vale 2025. Ó, existem dois tipos de gastos aqui que eu vou falar. O primeiro são os gastos fixos, que não tem muito o que fazer. Então, por exemplo, a gente gasta hoje em dia R$ 75 reais na conta de luz. 75, 80 às vezes, né? Tem porque a gente tem placa solar, mas ainda vem a taxa, que é obrigatório pagar. R$ 120 reais de água, que é o nosso gasto ali médio mensal. Às vezes vem um pouco a mais, às vezes vem um pouco a menos. Tem a faculdade minha, que eu tô fazendo outra faculdade, então eu tenho que pagar ela todo mês. Não tenho que fazer, é um gasto fixo. A faculdade da Poli, que a gente paga também todo mês. Conta da internet, que hoje em dia eu acho que é meio que algo obrigatório, né? As pessoas têm em casa. Sobreviver sem internet é impossível. A minha pós-graduação, e eu ajudo minha mãe com conta de água e luz. Então também é um gasto aí que eu tenho todo mês. Se você pegar todos os meus gastos fixos, isso dá R$ 934 reais, que é um dinheiro que sai da minha conta todo mês e eu não tenho o que fazer. É um gasto fixo. Então, meu salário atualmente está em R$ 5.200 reais. Se você retirar os 934 que eu tenho que gastar todo mês, sobra 4.266. Só que isso foi os gastos fixos. Eu não contei alimentação, porque a alimentação às vezes varia, né? Você gasta um pouquinho a mais, se o mercado estiver mais caro, tu gasta um pouco a menos, se o mercado estiver mais barato. É um lugar onde você pode poupar, cortar alguns gastos. Eu fiz aqui que na média, em média, eu e a Poli a gente gasta R$ 1.800 reais em alimentação. Isso durante o mês inteiro. Se você pegar 4.266 menos os 1.800 de alimentação, sobram 2.446. E eu não tenho mais gasto. Eu não tenho mais gasto com dívida de placa solar, não tenho mais gasto nenhum com as dívidas da televisão, máquina de lavar, porque a gente já pagou tudo no vídeo passado. Então sobrariam para mim 2.446, que eu posso deixar guardado. Eu não tenho mais dívida. Mas daí, Gustavo, você está esquecendo de gasto com lazer, gasto com imprevistos, tipo medicamentos, ou às vezes precisa comprar alguma roupa. E não, eu não estou esquecendo, porque esse salário que eu coloquei aqui é só o meu. Ainda tem o gasto ainda tem o salário da Poliana. Então tudo que a gente vai gastar com lazer, ou medicamento pro Thomas, ou coisas assim, a gente vai retirar do salário da Poli, certo? Tá, 2.446. Se eu deixar esse dinheiro investido durante um ano, todo mês eu vou lá e eu guardo R$ 2.446 reais. Há uma taxa ali de 0,9%, que é a taxa Selic. Eu vou ter no final de um ano R$ 30.846 reais e 41 centavos. Só que eu não vou pegar esse dinheiro
Você foi almoço? A mãe já vai. Eu dormi tudo. Quer mais uma? Nós já vai lá, Thomas. Só mais um minuto, só um pouquinho. Vai às vezes assistir o papai. Ó. Falta assim, daí nós vamos lá, cabular. Vai lá assistir. Vem cá assistir o papai. Como é que você vai conseguir chegar a 1 milhão ganhando 30 mil por ano? Calma, minha nega. Calma. A pessoa Tá indo ver o dia de 30 mil reais sobrando. No final do ano. Com 30 mil reais já dá pra eu começar um investimento? Já dá pra eu abrir um negócio? não acerta. Aqui, Passa. aqui vem a parte da escalabilidade. Entende? Com 30 mil reais poupados. Tu vai deixar ele lá guardado? Talvez você deixe. Mas e se eu pegasse aqueles 30 mil que tá guardado e eu conseguisse abrir um negócio? Se eu pegasse esses 2.446 e eu deixasse ele guardado aqui em casa durante um ano, eu teria no final do ano 28.800, sem juros nenhum. Agora, se eu pego esse dinheiro e eu deixo ele investido, no final do ano eu tenho 30.849 reais. Isso são 2.000 reais de diferença. E da onde que veio esses 2.000 reais? Veio dos juros que eu ganhei por deixar o meu dinheiro guardado. Manda, agora vamos responder perguntas. O que significa pra você alcançar o objetivo de ter 1 milhão? É que assim, pra mim alcançar 1 milhão, eu tô levando algumas coisas em consideração. Primeiro, meu filho. Eu quero conseguir esse dinheiro, mas eu quero conseguir ele de uma forma mais rápida. Por quê? Se o Thomas crescer e ele quiser uma faculdade melhor, entende? Por que eu sou professor hoje em dia? Porque foi a faculdade que eu passei, entende? Não era aquela ideia inicial. Eu queria ser engenheiro, mas eu não consegui uma faculdade de engenharia. Se eu conseguisse essa minha faculdade de engenharia, talvez eu ganhasse mais do que eu ganho agora, não é? Talvez eu já tivesse meu próprio empreendimento, mas eu não consegui uma faculdade de engenharia. Ah, mas teve outras pessoas que fizeram o Enem, que não conseguiram a faculdade, mas que o pai ou que a mãe pagaram faculdade para essa pessoa. E hoje em dia ela ganha mais do que eu. Então, se o Thomas não conseguir a faculdade dele, pelo Enem, eu quero poder pagar essa faculdade para ele. Eu quero poder dar uma vida para ele melhor do que aquela que eu tive. Então, qual é o significado desse dinheiro para mim? Poder dar pro meu filho uma vida melhor do que aquela que eu tive. O vídeo.